Capítulo 21, Gênesis capítulo 5, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Feche os teus olhos. Senhor meu Pai, te pedimos direcionamento pela tua palavra, fala no nosso coração. Senhor, abra os nossos ouvidos, nos dá entendimento, nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Ministra, Senhor, a cada coração, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento. A palavra do Senhor diz que andou Enoque com Deus. Nós estamos vivendo em tempos que nós somos chamados para várias caminhadas. Caminhadas para a saúde, caminhadas para a justiça, caminhada para a libertação. E Enoque foi um homem que a palavra diz que ele andou com Deus. O sábio Salomão, ele diz que há um caminho, e nesse caminho nós vamos andando, mas no caminho a sabedoria nos chama, mas a loucura também nos chama. Sempre que estivermos numa caminhada, a sabedoria estará nos chamando, mas a loucura estará também nos oferecendo algo que nos pareça melhor e mais confortável. A genealogia de Sete, a genealogia dos patriarcas, ela vai dando desde Adão o nascimento de todos, e diz a palavra que depois que Adão sofreu com a perda de um filho, e o outro tornou-se assassino, nasceu Sete, e diz a palavra que, e a Sete também nasceu filhos, e chamou seu nome Enos, então começou a invocar o nome do Senhor. Há um momento que a humanidade, ela se volta para Deus. Apesar de andar por caminhos errados, chega um momento que o homem acorda e ele volta a buscar Deus, a invocar Deus. E vai dando a genealogia de todos os patriarcas, mas chega no versículo 21, diz: viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Vai dando a trajetória deste homem, vai dizendo que ele viveu e gerou. Mas algo muito importante é, viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém, foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus. Com quem Enoque andava? Com Deus. É uma decisão que nós temos que tomar em nossos dias. As chamadas para caminhadas são muitas que vão nos trazer saúde, vão nos trazer libertação, mas a decisão da loucura ou da sabedoria, é nós que temos que decidir. Salomão diz, no meio do caminho, a sabedoria te chama, olha, venha, já ergui, já levantei as colunas, mas a loucura também te chama. Então nós somos chamados ou para loucura ou para sabedoria. Quem é sábio, ele procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Quem é sábio, ele procura cada dia mais aprender, verificar qual caminho ele deve caminhar. Como era o mundo nos dias de Enoque? Muitas vezes nós pensamos, mas essa maldade que nós vivemos hoje, esse mal que nós vivemos hoje, mas se nós vamos olhar a humanidade, nós vamos saber que o mal sempre esteve junto com o homem. Desde que Eva e Adão pecaram,
o mal se instalou no coração do homem, e ele se tornou mau, ele se tornou homem opressivo, homem que é ganancioso. E nos dias de Enoque não era diferente. Muitas vezes nós pensamos, mas era muito mais fácil. Às vezes eu me deparo com as pessoas dizendo assim, mas alguns anos atrás era mais fácil nós sermos evangélicos, era mais fácil servir a Deus, era mais fácil vir à igreja. E hoje eu tenho uma visão dizendo, não, o povo de hoje que vem à igreja, ele é muito mais fiel do que era o povo de quando eu era criança, porque nós não tínhamos outra opção a não ser ir para a igreja. E para a igreja era um momento social que existia, era na igreja que nós conhecíamos pessoas, e hoje você tem muitas oportunidades, você que tem que decidir o caminho que você quer. Você que tem que decidir, não, eu preciso servir a Deus, eu preciso ser grato a Deus, porque pela manhã já vem várias oportunidades, e você tem que decidir, não, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Eu preciso agradecer a Deus, porque alguns anos atrás nós não tínhamos tantas oportunidades, casa na praia, carro, viagem, e as pessoas já acordavam dizendo, onde nós vamos hoje? Vamos para a missa, vamos para o culto, vamos para a igreja. Não havia muitas opções. Então quem decide hoje, levantar pela manhã e diz, eu vou servir a Deus, é porque ele é grato. Porque ele sabe que precisa agradecer a Deus. Então, nos dias de Enoque, havia muita dificuldade também. Havia assassinatos, havia roubos, haviam homens malignos. Tanto é que Deus olha para a terra, capítulo 6, versículo 6, diz assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus, ele olha para a terra e ele vê tanta maldade que em seu coração ele diz, me arrependo de ter criado o homem naquilo que ele se tornou, naquilo que ele está buscando. Então Enoque, ele foi um oásis de justiça no meio do caos. Quem era Enoque? Enoque era um homem que, ele se tornou um oásis no meio do caos, ele era um homem que buscava Deus, e queria andar com Deus. Porque se pausou para falar de Enoque, nós vamos vendo, a genealogia vai falando do nascimento, quem foi o pai, quem foi o filho, quantos filhos teve, e de repente dá uma pausa na genealogia e diz, viveu Enoque. Viveu Enoque. Enoque andou com Deus. Por que pausou para falar de Enoque? A resposta é simples, Enoque andou com Deus. Muitas vezes pensamos, preciso fazer algo extraordinário para manter a minha memória, para me manter na história. Quantas vezes pensamos, eu preciso fazer algo muito grande, para que eu possa ficar na história, as pessoas lembrarem de mim, as pessoas me darem o nome de rua, as pessoas, depois de muitos anos, vão saber que eu existi, que eu fiz algo muito maravilhoso. Mas a palavra diz que Enoque, a única coisa que ele fez, foi andar com Deus. E podemos olhar para um outro homem também, que era João Batista. Nós vemos muitos milagres nos dias de Jesus, mas João Batista não fez nenhum dos milagres. Ele apenas foi o anunciador. Ele anunciava que Jesus estava nascendo, tinha nascido e era o Salvador. Sua principal ação em sua história é andou com Deus. Não fala de nenhum dos seus feitos. Olha, ele venceu uma guerra, ele conquistou um povo, não. A única palavra que fala sobre Enoque é que ele andou com Deus. E Deus se agradou dele e manteve feliz comunhão com ele, que o trouxe para si. Deus se agradou
que ele andou com Deus, procurou Deus, andar com Deus, e Deus ficou tão feliz que trouxe para si. Andar com Deus é uma expressão de comportamento. Quando nós falamos, precisamos andar com Deus, nós estamos dizendo, eu tenho que ter um comportamento diferenciado do mundo. O mundo é chamado para várias caminhadas, mas será que esta de andar com Deus nós temos ouvido? Será que esta de andar com Deus é importante? Será que a humanidade, ela se deparou e se perguntou, será que andar com Deus não é a melhor solução para a nossa vida, para a nossa pátria? Será que andar com Deus não é o melhor que nós devemos buscar? Eu preciso andar, eu preciso caminhar por moradia, eu preciso caminhar por libertação, eu preciso caminhar por justiça, mas e andar com Deus? Quando é que nós vamos tomar essa decisão? Andou Enoque com Deus, se tornar um oásis no meio de um mundo atribulado, se tornar um oásis no meio de um mundo que a violência foi gerada desde que Caim matou seu irmão. E aqueles que vieram depois de Caim se tornaram mais violentos do que ele. Teve um que disse, olha, eu matei um porque esbarrou em mim, eu matei outro porque pisou no meu pé. E assim é a humanidade. Mas Enoque, ele toma uma decisão, no meio do caos, ele diz, eu vou andar com Deus. Eu preciso andar com Deus. Abra a tua Bíblia em Judas, carta do apóstolo Judas, capítulo 1, versículo 14, diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, que por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam homens escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Então, o apóstolo Judas ele está dizendo que andar com Deus é um comportamento. Você não pode andar como o mundo está andando, você não pode andar como os ímpios estão andando, ou como os ímpios estão falando, ou como eles se portam. Então, o apóstolo diz, olha, andar com Deus é diferente de andar como o mundo está andando. Ele fala sobre a diferença de comportamento. No versículo 18 ele diz, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. No finais do tempo, são esses dias que nós estamos vivendo, que haveriam homens que andariam pela sua própria consciência, com a consciência amortizada. Isso não tem nada a ver, isso não é pecado, nem existe Deus. Hoje o que mais ouvimos, não existe Deus, morreu, acabou. E as pessoas elas vão tomando esse direcionamento. O primeiro passo para receber orientação de Deus é decidir a direção que você vai andar. Por isso o sábio Salomão diz, no meio do caminho, a sabedoria chama, mas a loucura também chama. E é uma decisão, qual caminho eu vou caminhar? O caminho da loucura ou o caminho da sabedoria?
Enoque, ele escolhe andar com Deus. Ele escolheu, ele decidiu, eu vou ser diferenciado. Eu vou andar com Deus. Eu estarei caminhando com Deus. Abra a tua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso, diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olhe como está andando, olhe como você está caminhando, vede prudentemente como andais, como você está andando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O que é o nécio? É desprovido de conhecimento, desprovido de sabedoria, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Buscando novamente o tempo. Os dias são maus. A palavra diz que os dias são maus. E é necessário que nós venhamos tomar uma decisão, o caminho que nós queremos caminhar. O mundo te chama para caminhar todos os dias. A decisão é sua. Qual caminho você quer andar? Por qual estrada você vai caminhar? Por onde você vai caminhar? Dificilmente, se você não quiser andar com Deus, Ele vai andar com você. Se você não tomar a decisão de andar com Deus, Ele não vai andar com você. É necessário que nós venhamos buscar andar com Deus. É uma decisão pela loucura ou pela sabedoria. O profeta Amós, capítulo 3, ele diz assim: ouvi esta palavra, que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus fala ao seu povo Israel, dizendo assim: de toda a família da terra, só a vós eu tenho conhecido. Eu te escolhi, eu te separei. Nós que conhecemos Cristo, nós temos um peso muito maior, se nós pararmos de andar com Cristo, se pararmos de buscar a Jesus, se pararmos de ouvir a palavra de Deus. Eu decidi agora que eu vou por esse outro caminho. É uma decisão. Porque a palavra diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Se você não entrar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus deixou pelos seus profetas, para que nós buscássemos, Deus não anda com você. Deus não estará com você. Ainda que você fale o nome de Deus, ainda que você se declare cristão, mas é o teu caminhar que fará o diferencial. É por onde você está caminhando, com quem você está caminhando, que faz toda a diferença. Então Deus, Ele fala sobre o povo, olha, de todas as famílias da terra. Deus está falando, existem milhares de famílias na terra, mas só vocês eu separei. Só vocês eu chamei. Eu não espero do ímpio, eu espero de você. Eu espero de você que conheceu meu nome. Eu espero de você que eu me revelei, que eu te mostrei.
Eu espero de você, de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Eu não conheço os demais, eu conheço você. Eu conheço de você porque eu sei o seu deitar, eu sei o seu levantar. Você eu te conheço. Mas se você não quiser andar, não vai ser obrigado a andar. Porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então a decisão é nossa. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? A palavra diz que há pessoas desprovidas de conhecimento, pessoas estúpidas, pessoas sem sabedoria, pessoas que deram ouvido à loucura e se desviaram do bom caminho. Há duas espécies de humanos hoje na terra. Uma espécie de estúpidos e uma espécie de sábios. Aqueles que decidiram andar com Deus. Aqueles que tomaram uma decisão. Olha, não importa como o mundo está, eu vou andar com Deus. Eu vou caminhar com Deus. Eu vou caminhar na sua palavra. Eu vou ouvir a sua palavra. Eu vou dar crédito à sua palavra. Nós temos que nos tornar oásis no meio do caos. O mundo está um caos. Desde Adão e Eva, o mundo está um caos. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no mal. Então não espera que o mundo vai mudar. Mas se você andar com Deus, praga alguma chegará na tua casa, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. O Senhor te guardará como a menina dos seus olhos. É um diferencial, mas nós temos que decidir. Se não estiver de acordo, poderá andar juntos? Não. Não andarão juntos. Abra tua Bíblia em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim, o sábio Salomão, ele diz, o que anda com sábios, ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quem anda com sábios, ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O sábio Salomão, ele diz, com quem você está andando? Você está andando com pessoas sábias? Ou está andando com tolos? Mas são meus amigos. São pessoas que eu conheço há muito tempo. São pessoas que, só para me divertir. E a palavra diz, se você anda com ele, e ele é tolo, você vai se tornar um tolo. Anda com sábios, e se tornará sábio. Deus não colocará contra os seus princípios. Deus não vai se colocar contra os seus princípios para andar com você, para andar comigo. Deus não vai mudar os seus princípios para que eu possa me acomodar a Ele. Não. Deus tem os seus princípios e os seus princípios não mudam. Eu preciso me acomodar aos princípios de Deus. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a família, o que Deus quer para a nação. Então, se nós queremos nos tornar sábios, e a sabedoria vem de Deus, nós temos que andar com Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5 em diante. Diz assim, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele alcançou um testemunho que ele agradara a Deus. Toda a nossa vida é para agradar a Deus. Tudo que nós fazemos é para agradar a Deus. Tudo que nós caminhamos, temos que ter um único pensamento: agradar ao meu Senhor. Que o meu Senhor se agrade de mim. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ele é a recompensa daqueles que o buscam.
Se a tua recompensa está em bens materiais, você está se afastando de Deus. Deus é a nossa recompensa. Deus é quem vai nos recompensar. Deus é quem vai nos abençoar. Ah, mas Deus me prospera. Deus prospera, abençoa, não acrescenta dores. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Mas não abra mão de Deus por valor algum. Não se venda por valor algum. Ah, eu preciso, porque com essas pessoas eu vou ganhar muito dinheiro. Mas se forem tolos, você vai se tornar tolos como eles. Se eles estiverem longe de Deus, você está se afastando de Deus. Se aproxime de Deus. Deus, Ele enriquece e não acrescenta dores. Tem pessoas que pensam que para prosperar, precisa se afastar de Deus. Não, Deus prospera, Deus abençoa. Deus tira o pobre do monturo e coloca sentado com os príncipes da terra. Deus, Ele vai te exaltando, vai te levantando, porque nós somos testemunhas de Deus. Quando o cristão, quando o evangélico principalmente, entender que Deus quer a tua prosperidade, que Deus ama a tua prosperidade. Por que Deus ama a nossa prosperidade? Porque nós somos testemunhas. Como nós vamos falar de Deus, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, se vivemos uma vida amargurada, tristes, sem condições? Nós fechamos as portas da prosperidade quando pensamos que santidade está longe da prosperidade. Santidade e prosperidade caminham juntos. É só decisão o caminho. Não andar no caminho do ímpio. Não precisa do apoio do ímpio. Só precisa das bênçãos de Deus. Muitas pessoas dizem, eu confio em Deus. Mas a pergunta é, Deus confia em você? Deus pode confiar em você? Ah, eu confio em Deus. Eu tenho muita fé, eu confio em Deus. Mas a pergunta não é essa. Nos dias de Enoque, Deus se agradou de Enoque. Será que Deus se agrada do caminho que nós estamos caminhando? Dos nossos pensamentos? Dos nossos amigos? Das decisões que nós estamos tomando? A pergunta é esta. Não é se você crê em Deus. Louco o homem que não crê. Até o ímpio, ele tem que saber que, ainda que ele não diga Jesus Cristo, mas ele diz, há um ser superior, alguém que fez tudo isso. O homem mais tolo, ele sabe que houve um grande construtor, que alguém fez tudo isso, que isso não pôde ter surgido de uma explosão. Só os tolos acreditam que o mundo se formou de uma explosão, só os tolos. Seria a mesma coisa você pegar um relógio funcionando, deixar ele cair no chão, ele se espatifar, aí você vai lá e recolhe todas as peças. Será que ele vai funcionar de novo? As pessoas acreditam que o mundo explodiu e tudo caiu no seu devido lugar. A lua, se ela estiver alguns metros, alguns quilômetros acima ou abaixo, não há vida na terra. Se o sol não respeitar as medidas, não há vida na terra. Se o mar avançar, não há vida na terra. Tudo tem um controle. Deus pergunta para Jó, onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Jó chegou um tempo que ele senta e ele começa a questionar a Deus. E Deus só vai dando respostas para ele. Onde você estava? Quem é você? O que você fez? Quando nós ouvimos Deus falar, nós vamos ouvir. Ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Tudo o que há na terra é para o bem do homem. A água, as flores, as frutas, os animais, tudo Deus fez pensando no homem.
tudo é benefício para o homem. Mas o tolo destrói, o tolo joga lixo na rua, o tolo destrói a natureza, sem se aperceber que tudo foi criado por Deus. Então, a palavra que vem sobre Enoque é, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Existem 2 homens que não viram a morte, Enoque e Elias. Eles não viram a morte, Deus os tomou para si, Deus os levou para si. Deus se agradou tanto desses homens. Então a pergunta que nós temos que fazer não é se você crê em Deus. O tolo, ele duvida se Deus existe. Mas a grande pergunta que nós temos que ter em nosso coração: Deus pode confiar em mim? Deus pode ter uma amizade comigo? Deus pode colocar bens nas suas mãos? É a grande pergunta, porque algo que sempre chamou atenção na minha mente, há mais de 30 anos eu sou pastor, e eu vejo pessoas prosperar e se afastar de Deus. E eu digo, a prosperidade é uma armadilha. Tem pessoas que não podem prosperar, porque quando prosperam, se esquecem de onde Deus os tirou. Se esquecem, param de ser gratos, param de agradecer, param de prestar um culto a Deus, param de buscar a Deus. Aí só buscam mamão, só o dinheiro, dinheiro, e vai adquirindo, e não vai vendo que o inimigo vai fazendo um laço, e vai roubando a sua alma, vai roubando o seu espírito, vai roubando os seus dias. Por isso a palavra do Senhor diz, remir o tempo. Nós perdemos muito tempo longe de Deus. Nós perdemos muito tempo achando que não precisamos de Deus, que eu resolvo pelo meu braço, que eu sou muito sábio. Um homem, ele chega nos seus celeiros repletos e ele diz, descansa minha alma, olha os bens que eu tenho. E Jesus diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E aonde será a tua eternidade? Porque tudo que você acumulou vai ficar aqui. Vai ficar por aqui. Tudo que você possui ficará aqui. Há tantas brigas por herança, por prédio, por fazenda, por carro. Mas quando vem a morte, você vai sem nada. Fica tudo aqui. Usufrui do que Deus está te dando, mas com sabedoria, com inteligência, com capacidade. Capacidade para administrar. Então Deus pode confiar em você. Deus pode te elevar a um patamar maior, que você vai continuar fiel a Ele. Deus pode te colocar assentado com os príncipes da terra, que você não vai negar Jesus? É uma pergunta. Deus pode continuar confiando em você? Enoque, ele atinge um estágio que Deus disse, vem comigo, filho. Vem comigo. Permaneça comigo, desde agora para sempre. Venha. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradou a Deus, agradar a Deus. Por que nós devemos viver? Para que precisamos viver? Para agradar a Deus. Qual é a minha caminhada? A minha caminhada é agradar a Deus. Muitos chamados para a caminhada você vai ouvir durante a sua vida. Caminhada para emagrecer, caminhada para esparecer, caminhada da liberdade, mas a principal caminhada é caminhar com Deus. A pergunta é, eu estou caminhando com Deus? Eu só vou onde Deus vai? Eu só entro onde Deus entra? Deus está em todo lugar, mas tem lugares que Deus não tem prazer. Tem lugares que Deus não quer.
Tem lugares que Deus abomina. Será que eu estou juntamente com Deus? Essas duas frases juntas contam a história de Enoque pela fé, e a segunda é: alcançou testemunho quem agradar a Deus. Sem essas duas frases, a nossa vida não tem sentido. Se não tivermos fé para agradar a Deus, se não agradarmos a Deus, sem fé, é impossível agradar-lhe. Ah, mas o mundo está mal, o mundo vai de mal a pior. A fé que nós temos vai superar tudo isso. Eu não dependo do mundo, eu dependo de Deus. As pessoas não entendem quando eu falo: eu não preciso tomar partido, de nenhum governo, porque eu prospero em qualquer governo. Por que eu prospero em qualquer governo? Porque eu não dependo de governo, eu dependo de Deus. Ah, se entrar fulano, eu como sacerdote vou orar por ele. Ah, mas ele é terrível. Entrega na mão de Deus. Ah, eu vou odiar fulano, vou odiar ciclano. Eu estou fazendo exatamente o que o mundo faz. A igreja é chamada para orar. A igreja é chamada para abençoar. Ah, mas eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Eles são infiéis. Mas se Deus colocou, porque tudo está no controle de Deus, é porque nós precisamos aprender alguma coisa. Há uma palavra para o povo de Israel: eu deixei 5 príncipes para vos ensinar a guerra. O povo de Israel não sabia guerrear. O povo de Israel não sabia se defender. Eram escravos, eram apenas obedientes de Faraó. Mas quando Deus tira eles do Egito, nós pensamos: bom, Deus livrou eles, não vai ter mais nenhum problema. Ao entrar na terra prometida, tinha gigantes e eles teriam que vencê-los. E há uma palavra que eu guardei em meu coração: eu permiti que ainda continuasse 5 príncipes para vos ensinar a guerrear. As lutas que nós enfrentamos são para nos ensinar a guerrear. Ah, eu estou passando problemas. Que bom que você tem problemas. Sabe por quê? Porque problemas são para serem resolvidos. Deus nos deu capacidade para resolver problemas. Quando vem problemas, eu sempre digo: olha, você quer ver o seu problema se tornar pequeno? Enfrenta ele. Vai de frente ao problema. Não fuja do problema. Enfrente o problema, porque ele se torna pequeno. Aquilo que parecia um monstro é um gatinho. Você vai vencer. Nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Não vá sozinho, vai com Cristo, vai em nome do Senhor. Então, sem fé é impossível. Enoque não fez nenhum milagre. O que aconteceu com Enoque e Elias está prometido para a igreja. O que aconteceu com Enoque e com Elias está prometido para a igreja. Nós podemos passar pela mesma experiência. Deus pode nos proporcionar a mesma experiência que esses homens passaram. Está prometido que nós vamos passar pela mesma experiência. Abra a tua Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo está falando sobre aqueles que já morreram. A igreja, ela não tem que ficar triste quando algum dos nossos partem. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, aqueles que morrem em Cristo, porque para eles é prometido a vida eterna. Então o apóstolo está falando assim: não sejais ignorantes. Há momentos de dor, há momentos de despedida que é muito triste, mas a palavra do Senhor não nos permite ficarmos em depressão porque perdemos o ente querido.
não nos permite. Eu passei pelo luto. Aprendi com os judeus que em 3 meses você já deve refazer a sua vida. O povo judeu não passa de 3 meses para refazer a sua vida. Você tem que refazer a sua vida. Chora o teu luto. Sofre o teu luto. Mas vai, toma banho, põe o seu perfume e volta a viver. Davi chorou pelo seu filho. Queria que Deus desse o seu filho. Deus disse, não. Não vai ter no meu trono alguém que é fruto de um pecado. E Deus tira o filho de Davi. A coisa pior para um pai é perder um filho. Deve ser a dor mais terrível. Graças a Deus nunca passei por isso. Mas deve ser uma dor muito terrível. Mas Davi, quando ele fica sabendo que o seu filho já não tinha mais condições, já estava morto, a palavra diz que ele foi, se banhou, se lançou óleo sobre a sua cabeça e voltou a comer. Saiu do luto, sair da depressão. Então a palavra diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. A pior coisa para uma nação é perder a esperança. Eu vi nessa caminhada que estamos acompanhando uma palavra, a esperança voltou. Que bom, se tivermos esperança em Deus. Se esperarmos em Deus, se confiarmos em Deus. Então ele diz, o povo que entra em depressão, o povo que entra em choro, que não sai de luto, é um povo sem esperança. Davi diz, Deus disse a Davi, ele nunca mais voltará a você, mas você se achegará a ele. Um dia você vai estar onde ele está. E diz a palavra, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a sua vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ver muitas pessoas ressuscitando antes, sendo elevados, voltando, porque mesmo o Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aqueles que já foram, os nossos entes queridos, com os nossos olhos, nós vamos ver eles ressuscitarem em Cristo. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós temos um futuro. O nosso futuro é com Deus. O que aconteceu com Enoque e com Elias, vai acontecer com aqueles que permanecerem vivos. Nós subiremos, seremos transladados com Cristo, encontraremos Cristo nos ares, e veremos os nossos entes queridos, aqueles que já foram ressuscitados em Cristo. Andar com Deus é ter esperança de uma vida eterna. Confiar em Deus é andar nas pisadas do Mestre, é confiar em Deus. Então a palavra nos chama, a sabedoria e a loucura nos chama todo dia para uma caminhada. Com quem você quer caminhar? Com o mundo ou com Deus? É uma decisão. Poderão andar juntos se não houver concordância? Poderão andar juntos se eu decidir andar pelo meu próprio caminho, pela minha própria consciência? Eu posso ministrar para mim mesmo
que adultério não é pecado. Eu posso ministrar para mim mesmo que vaidade não é pecado, que odiar não é pecado. Eu posso ministrar para mim mesmo. Eu estou caminhando pela minha própria concupiscência. Por que essas pessoas acham que nada vai acontecer para elas? Porque elas ministram para elas mesmas que Deus não existe inferno, não existe diabo, não existe Jesus, e elas não vão prestar conta para ninguém. Concupiscência, engano, vaidade. Agora, se você crê que nós vamos viver com Cristo, que seremos arrebatados, seremos ressuscitados em Cristo, nós temos que andar debaixo dos princípios de Deus. Ou ministre para você mesmo. Por que o mundo está essa loucura? Porque eles ministram para eles mesmos que Deus não existe. Que Jesus Cristo é uma fábula. Que tudo que está na palavra é loucura. Mas a própria palavra desmente eles. As profecias vêm se cumprindo. Tudo que foi escrito há 2000 anos, 3000 anos, vem se cumprindo em nossos dias. Vem se estabelecendo em nossos dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Romanos capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam na pesadas daquela fé, que teve nosso pai Abraão, que tivera a incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Abraão, ele andou com Deus, ele abandonou família, abandonou a sua terra, abandonou a casa do seu pai, para andar juntamente com Deus. Andar com Deus, confiar em Deus, abrir mão de tudo que o mundo tem para nos oferecer, de tudo aquilo que o mundo tenta nos cativar, abrir mão. Andar com Deus é uma decisão. Andarão dois juntos, se eu não estiver de acordo? Deus pode confiar em você? Faça essa pergunta a si mesmo hoje. Deus pode confiar em mim? Porque eu vou andar firme, eu não vou me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus pode me enriquecer, que eu vou usar com sabedoria, com inteligência. Deus pode me prosperar. Deus pode me colocar sentado com os príncipes dessa terra, que eu não vou negar o seu nome. Deus pode confiar em você? Se você estiver pronto, Deus vai te prosperar este ano. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Peça para Deus segurar as tuas mãos. Não segure na mão de Deus. Peça para Deus segurar as tuas mãos. Porque nós tropeçamos. Nós deslizamos. Muitas vezes nós tomamos atalhos. Peça para que Deus segure as tuas mãos firmes. Para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas que você se mantenha firme nessa caminhada. Ajuda-me, Senhor, firma os meus passos. Firma os meus passos. Me ensine a caminhar. Senhor, não me deixe ir pela loucura que está clamando no caminho. A loucura clama no caminho. Olha, venha, os meus lençóis são de linhos. Eu tenho perfume na cama. Assim diz o sábio Salomão, que há um apelo, a loucura faz apelos. Venha, venha ser feliz. O meu leito, a minha cama é macia, os meus lençóis são de linhos. É a caminhada da loucura.
tudo parece perfeito, tudo parece bom, tudo parece maravilhoso, mas o final é a ignorância, é as trevas. Peça nessa manhã que o Senhor te mantenha firme na sua fé, que você não abra mão da fé do Senhor, que você não é dominado pelos bens, mas você administra os bens que Deus tem colocado em suas mãos. Que peça sabedoria ao Senhor, que você não venha se envaidecer, que você não venha ter tanto que de Deus você venha se esquecer, ou que você não venha ter nada e venha amaldiçoar a Deus. Peça para Deus te manter nessa caminhada firme, com passos firmes, com passos seguros. Deus nessa manhã está te chamando para a caminhada da vida eterna. Aqueles que têm esperança no Senhor, caminham por este caminho. Senhor meu Pai, segura nossas mãos, nos segura firme, Senhor. Senhor, aqueles que vacilaram no caminho, Senhor, restaura, toma pelas tuas mãos, busca o perdido, busca o caído, busca o que ficou para trás. Senhor, resgata os seus nessa manhã. Senhor, busca aquele, Senhor, que está com o coração ferido. Busca, Senhor, aquele que está, Senhor, em uma casa, em depressão. Senhor, tira, Senhor, esse mal do coração. Entra, Senhor, na mente, entra no coração agora, liberta, tira toda opressão maligna, todo espírito contrário. Senhor, a voz daquele que grita pelo caminho, chamando pela loucura, cala, Senhor, que os nossos ouvidos não os ouçam, mas ouça, Senhor, a tua voz suave, doce. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Senhor, toma nossa mão nesta manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?